Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 97 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 15 de 2 Samuel até o capítulo de número 17 de 2 Samuel. Amém? Espero que você separe um tempo, faça a sua leitura, medite nela, né? E depois você vem aqui para o vídeo para acompanhar o nosso devocional. Assim você vai estar por dentro do que nós estamos falando e a lição que você vai extrair dessa leitura será excelente. Amém? E Deus com certeza irá te abençoar. Amados, o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 16 de 2 Samuel e os versos 11 e 12. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Amém, amados? Amados, como nós vimos ontem, nós estávamos falando da ascensão do reinado de Davi e agora estamos falando do declínio, né, do seu reinado. Nós vimos ontem como Davi pecou gravemente contra o Senhor, né, principalmente com o pecado com Betseba, o adultério e o assassinato de Urias. Mas agora nós vamos ver que Davi, além disso, ele peca gravemente dentro da sua própria casa, não corrigindo seus filhos e não estando atento ali para os comportamentos dos seus filhos. Nós falamos muito sobre a má gerência das emoções de Davi, né? Ele não soube gerenciar bem suas emoções e nem enfrentar os seus problemas frente a frente. O que vai acontecer? Consequências graves. Absalão, que tinha matado Aminon por ter abusado de Tamar, agora ele vai ficar em Jerusalém, à porta da cidade. E todas as pessoas que se chegarem em Jerusalém, lá no capítulo 15, ao invés de chegar a falar com o rei, elas nunca terão visto o rosto do rei. Porque Absalão vai para eles na porta da cidade, vai dar um mau testemunho do seu pai e vai dizer que ele ama mais aquelas pessoas do que o próprio Davi. Então ele começa a fazer uma campanha política, dizendo que se ele fosse o rei, ele julgaria a causa de todas essas pessoas. Então, devagarzinho, Absalão vai ganhando o coração de alguns moradores de Israel. Então, Absalão prepara aí uma revolta, né? Uma emboscada, e ele então assume o trono de Israel. Davi não resiste, ele não luta, ele foge. Mais uma vez, Davi tem dificuldades de tratar os seus problemas e as suas lutas. E então Davi fugindo, nós vamos descobrir aí alguns homens em especiais que se tornaram extremamente leais a Davi, né? Não vou citar todos porque são muitas pessoas, mas entre alguns deles nós temos Itai, temos Zadok, Abiatar, temos Uzai, homem muito importante. E esse Itai, ele toma uma mesma postura que tomou Ruth, né? Ele, sendo estrangeiro, ele decide não abandonar Davi, não abandonar o Deus de Davi e jurou fidelidade até a morte, igualzinho a Ruth. Muito interessante. Nós vamos ver que Davi pede para Zadok, Abiatar e Uzai voltarem para Jerusalém para que ele pudesse ter alguns bodes expiatórios, né? Alguns homens que estivessem avaliando ali os próximos passos, né?
de Absalão. E muito mais que isso, no caso de Uzai, ele seria ali um conselheiro de Absalão. Nós vamos ter no capítulo 16, né, o encontro de Davi com Ziba. Se você não se lembra, Ziba é servo do Mefibosete, que era filho de Jonatas. E esse Ziba estava possuindo as heranças de Mefibosete. Davi então devolve a herança para Mefibosete e Ziba se torna realmente servo. Agora Ziba vai inventar uma mentira, dizendo que Mefibosete está em Jerusalém, aproveitando a oportunidade para assumir o trono de Israel, que era uma mentira, e que ele, pelo contrário, diferente de Mefibosete, estava ali com alimentos para servir o rei, né? O rei acaba dizendo para Ziba que tudo que era de Mefibosete passa agora para ele. Então nós vamos chegar no ponto aí do nosso devocional, aonde Simei, ao ver Davi subindo, amargurado, chorando, abatido e desanimado, ele começa a amaldiçoar Davi, mandar Davi embora, a praguejar Davi, né? E Absai, que é neto de Jessé, é sobrinho de Davi, né? E é irmão de Joabe, fica revoltado quando vê Simei amaldiçoando Davi. Ele então logo quer matar Simei, quer arrancar a sua cabeça, e Davi solta aquela frase emblemática: deixa-o em paz, é Deus que está mandando que ele me amaldiçoe, né? E ele diz: quem sabe o Senhor não olhe para minha aflição e não converta em bênção as maldições lançadas por Simei. No capítulo 17, o plano de Davi com o retorno daqueles 3 homens dá certo, porque nós vamos ver que enquanto Aitofel, que traiu Davi, né, vai dar conselhos para que Davi seja atacado em emboscada, Absalão chama então Uzai, né, e diz para Uzai: o conselho de Aitofel foi de atacar Davi em secreto. O que você me diz, Uzai? Irmão, Uzai teve uma jogada de mestre. Ele vai dizer: não façamos isso, porque com certeza você conhece o seu pai, ele é um homem valente, homem de guerra, e ele tem com ele homens de guerra. Ele sobreviveu a Saul durante anos. Se o Senhor for atacar ele agora e achar que ele está enfraquecido, o Senhor vai tomar uma emboscada de Davi, porque provavelmente ele está escondido em algumas cavernas ou nas florestas. E se o Senhor for derrotado, o coração de todos os homens valentes de Israel vai se murchar, né? E a frase que ele usa aqui é uma frase poderosa, né? Que está lá no verso 10, ele diz assim, ó: então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, né, com certeza irá desanimar. A frase dele com certeza entrou na mente de Absalão, e Absalão desiste de atacar Davi. Então até agora Davi está passando por lutas grandes, por problemas grandes, mas ele teve pessoas, ele esteve cercado por pessoas muito sábias, inteligentes, amorosas e prudentes, né? E que, muito mais importante, abraçaram a causa de Davi, tanto as suas dores, suas lutas, como as suas estratégias, certo? Mas eu quero me deter hoje lá onde nós lemos, capítulo 16, versos 11 e 12. O que eu queria tratar hoje com os irmãos é a importância da maldição do inimigo ao invés do conselho dos familiares. Muitas das vezes, quando nós estamos em problemas, a grande tendência é nós recorrermos às pessoas que estão próximas de nós, ao pai, à mãe, o tio, a tia, o amigo, o primo, né? E muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, elas querem nos dar conselhos, elas querem nos induzir a tomarmos decisões que podem nos colocar em risco, né? Imagina se Abissai mata Simei. A conversa que vai surgir é que o rei de Israel, fugitivo, está tomando decisões contra o seu próprio povo. Isso não iria pegar bem para Davi. Porém, Davi então assume o seu problema, ele assume a sua dificuldade pela primeira vez depois de muitos anos,
E ele diz: deixa esse homem em paz, deixa ele me abençoar. Provavelmente foi Deus quem deixou que ele fizesse isso. Então Davi não teve problemas em ser humilhado, em ser afrontado, em ser desprezado, que muitas vezes nós temos, né? Ao contrário disso, Davi, ele lançou uma palavra, ele disse: talvez o Senhor olhe para a minha aflição, né? E reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Davi sabia muito bem, amados, que a maldição, a feitiçaria, não vale contra o servo de Deus. Então Davi sabia que aquele tipo de maldição não iria ter poder sobre a sua vida. Por isso, irmãos, muitas das vezes vale mais a maldição do inimigo do que o conselho do amigo. Porque a maldição do inimigo você já conhece, você já espera, você já sabe. Agora, muitas das vezes o conselho do parente, do amigo, são conselhos que podem nos levar a sofrimentos que não estão programados e que nós não esperávamos. Que hoje Deus venha guardar nossa mente, o nosso coração, não que nós não possamos ter conselhos com os nossos pais, com tios que sejam tementes a Deus e outras pessoas, como o nosso pastor, por exemplo. Muito pelo contrário, podemos sim, porém devemos estar atentos, ter cuidado com os conselhos que eles estão nos dando. Porque muitas das vezes os conselhos deles nos levarão a sofrimentos maiores. Então, às vezes, vale a pena a gente ouvir as afrontas, ficar em silêncio e aguardar em Deus o tempo certo da resposta. E Deus, que nunca decepcionou ninguém, também não irá nos decepcionar. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração e ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós te louvamos e te bendizemos. Te pedimos o perdão pelas falhas e pelas transgressões e te pedimos encarecidamente que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nós vimos que Simei teve, Senhor, ó Pai, posturas muito cruéis a respeito de Davi no momento de dor. Davi já estava sendo humilhado e Simei termina de escorraçar a vida de Davi. Porém, Senhor, o que nós vemos é que Davi não desejou um mal para Simei, muito pelo contrário. Davi foi prudente, ele orou ao Senhor, ele aceitou as palavras de afronta, crendo que o Senhor é quem justifica ele. Que nós também venhamos ser assim, Senhor. Que ao invés de buscar guerras nos momentos de afrontas e aflições, que nós venhamos buscar paz e suportar o dia da amargura, para que o seu nome venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Então, Senhor, abençoa a vida dos seus filhos e seja com eles, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. E se você não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, amém? E ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, você vai estar aqui conosco, desfrutando da palavra do Senhor. Fique com Deus, um ótimo sábado e que Deus te abençoe.